Olá meninas, sejam muito bem-vindas ao Menopausa Sem Medo. Aqui eu mostro estratégias para uma menopausa sem sintomas. Eu sou Catarina Stocco, nutricionista funcional e especialista em saúde na menopausa. E hoje eu quero conversar com vocês sobre duas vitaminas que são muito importantes na menopausa, que a falta delas compromete muito vários sintomas aí que a gente apresenta aí nesse processo de queda hormonal, nesse processo de menopausa, que a gente sabe que é pro resto da vida. E aí, se a gente não se cuidar, não melhorar esses sintomas, não armar estratégias pra gente ficar bem, a gente sofre demais. Porque tudo começa a acontecer. A gente pode ficar mais depressivo, a gordura brota, a gente começa a ter queda de cabelo, a energia vai lá no chinelo, a gente começa a ter alterações de humor, nós começamos a mexer com todo o nosso metabolismo, muita fadiga, aquele cansaço, aquele desânimo, sem vontade para nada. Então a gente precisa arrumar estratégias. E aí, quando a gente fala de vitaminas, né, de nutrientes para o nosso corpo, é extremamente importante que a gente esteja em equilíbrio com esses nutrientes. Porque para tudo acontecer, para tudo funcionar corretamente no nosso corpo, cada reação bioquímica que acontece, está lá a vitamina, o mineral, o nutriente participando. Então a gente precisa estar dando sim todos os dias para que a gente tenha um equilíbrio. E aí a gente consegue melhorar todos esses sintomas aí quando a máquina está organizada, quando a nossa bioquímica está trabalhando ao nosso favor. Eu sempre falo que é como se fosse uma fábrica aqui dentro, e aí tem que estar tudo, essa fábrica tem que estar funcionando corretamente, os funcionários, os equipamentos, para que o produto final saia da maneira que é para sair. Quando tá bagunçado, quando não está funcionando direito, nada vai funcionar direito. E aí nós vamos adoecendo, vai abrindo porta para doença, e aí a gente passa a ter uma menopausa ruim, cheia de sintomas. E não é isso que a gente quer. Então, bora lá falar dessas duas vitaminas para a gente ficar bem. Uma das vitaminas que eu selecionei é a vitamina E. A vitamina E, meninas, ela é extremamente importante. Ela tem uma função aí, primeiro pensando aí em termos de proteção do nosso corpo, uma função antioxidante, uma função varredora dos radicais livres. Quando a gente está estressado, quando a gente não está bem, a gente aumenta muito os radicais livres na nossa corrente sanguínea. E esses radicais livres, eles não podem ficar ali porque é tóxico para o nosso corpo. Então, aí a gente precisa de companheiros para ir lá tirar esse excesso de radicais livres. E que uma das vitaminas que faz retirada aí desse excesso de radicais livres é a vitamina E. Então ela tem uma função de proteger a nossa membrana celular. À medida que a gente vai adoecendo, que a gente vai tendo muito estresse, formando muitos radicais livres, nós vamos formando como se fosse, nós vamos entupindo as nossas membranas, nós vamos deixando substâncias ruins, como se fosse uma camada de gordura ruim nas artérias, nas nossas membranas, e isso vai favorecendo doença, envelhecimento e um monte de sintomas. Então a gente precisa da vitamina E para nos ajudar aí. Vocês estão escutando um vento, aqui tá um ventão, meninas, vocês não têm noção. Eu moro no último andar, daí fica um vento muito forte, tá? Então, se vocês escutarem esse zoom aí, é normal, é o vento aqui de casa. E aí, voltando aqui, falando da vitamina E, ela tem funções, ela tem várias funções aí no nosso corpo. Então, uma das principais aí funções que ela tem diante disso que eu falei para vocês, de melhorar aí os radicais livres, é na imunidade. A gente precisa da vitamina E para melhorar o nosso sistema imunológico, ela é muito importante.
ela vai ter uma função muito importante em melhorar toda a função da nossa insulina, para deixar a nossa insulina fazer o trabalho dela corretamente. Quando a gente tem uma alteração da insulina, a gente engorda, a gente pode levar a diabetes, a gente mexe com todo o nosso metabolismo aí cardiovascular. Então a gente precisa da vitamina E, ela vai estar ali atuando ali na nossa melhora da nossa insulina. Ela também inibe a oxidação de gordura, favorecendo o aumento do LDL. Quando a gente pega o nosso exame lá de sangue, tem colesterol, LDL, significa que quando ele está alto é porque eu estou com mais gordura oxidada. É como se fosse uma gordura que ficou rançosa, ela estragou, então ela ficou oxidada ali nas minhas artérias. A vitamina E vai estar ali melhorando essa oxidação, fazendo com que essa gordura não estrague ali nas minhas artérias. Então, por isso que eu melhoro o meu LDL. Então eu tenho uma melhor resposta do meu LDL quando eu estou bem com vitamina E. E ela vai melhorar também a nossa circulação, que é muito importante na menopausa, porque na menopausa a gente incha mais, a gente fica mais propenso às varizes, varicoses, uma retenção de líquido muito maior. E a vitamina E vai estar ali nos protegendo também. E ela é importante para fazer reparo do nosso tecido, da nossa pele. Então ela faz esse reparo aí o tempo todo. E ela inibe também a agregação plaquetária, fazendo com que nossas plaquetas fiquem todas unidas, todas grudadas, favorecendo o entupimento de artéria. Então ela melhora essa agregação plaquetária, fazendo com que nossas artérias fluem, nosso sangue flui com muito mais facilidade. E ela, como eu falei, ela vai ter uma atividade antioxidante, varredora de radicais livres, vai proteger as nossas membranas, que na menopausa acontece de a gente ter mais riscos de doenças cardiovasculares. Ela protege também a nossa vitamina A do nosso corpo, então ela protege, é como se fosse um amiguinho da vitamina A, protegendo aí essa vitamina. Ela é necessária também para fazer a conversão lá da B12, da vitamina B12 na forma ativa. Então nós temos a B12, então para ela se tornar ativa, funcionante, ela precisa se transformar. E aí essa transformação é dependente da vitamina E. E ela também atua lá no nessa parte mental, que na menopausa vai caindo, a gente vai ficando mais suscetível aí. Então ela participa aí também nessa parte mental. E também ela está envolvida em reações bioquímicas, ela atua na queimadura, por exemplo, em lesões de pele, queimaduras, escaras, então toda essa parte aí de pele, né, ela também está envolvida, vai melhorar também. E aí nós temos também toda uma função, como eu falei, do nosso sistema imunológico, da insulina, do LDL, melhorando na melhora da circulação, como reparo dos nossos tecidos, da plaqueta. Então olha quantas funções legais aí que a vitamina E tem no nosso corpo. E aí assim, ela tem uma proteção também junto lá com a vitamina C nas doenças, por exemplo, de Parkinson. Então tem vários estudos mostrando que ele tem uma proteção, a vitamina E, nas doenças de Parkinson, um efeito protetor aí quando a gente está bem de vitamina E. E ela também vai ter uma ação muito legal nas pessoas que têm diabetes, né? Como eu falei, nas doenças cardiovasculares. Por quê? Porque ela melhora a glicose, melhora a insulina, ela vai melhorar, ela diminui a hemoglobina glicada. Quando a gente come excesso de carboidratos, açúcares, nós vamos glicando essa hemoglobina glicada. É como se eu fosse deixando uma capinha de açúcar, de um caramelo nas minhas células. E aí é como se elas não conseguissem respirar. E aí vai dando problemas, vai abrindo porta para diabetes. Então a vitamina E, ela diminui, ela melhora aí
essa hemoglobina glicada. Então ela faz melhorar, porque quando ela está alta é risco de diabetes, então não é bom estar com a hemoglobina alta, porque é envelhecimento precoce, é doenças cardiovasculares, diabetes, então ela tem que estar baixa. E aí, então assim, esse efeito aí dela melhorar esse processo aí da hemoglobina glicada, diminuir, tá muito ligado pelo poder antioxidante que ela tem, esse poder protetor aí que a vitamina E tem no nosso corpo. E aí, em termos assim, vamos pensar de suplementação, se eu precisar fazer uma suplementação, em torno de 400 a 800 UIs aí é uma dose que a gente normalmente usa. Então, quando a gente pensa aí em termos de vitamina E, nós temos que pensar no estresse oxidativo que está acontecendo dentro do nosso corpo o tempo todo, então ela nos protege, ele é um marcador para melhorar o nosso processo inflamatório. E nós estamos, meninas, inflamando o tempo todo, porque nós comemos desde a alimentação, desde a química que entra, desde os nossos pensamentos, desde o estresse. Várias coisas fazem nos inflamar e a inflamação abre porta para doença. E quando a gente está na menopausa, tudo isso acelera. Então a gente precisa armar estratégias para melhorar o processo inflamatório. E a vitamina E tá ali nos ajudando ali melhorar. Então ela melhora todo o nosso perfil metabólico, todo o nosso metabolismo. E aí nós temos também uma ação muito legal da vitamina E, que são os fogachos, que nós mulheres na menopausa, muitas mulheres apresentam, né? Os fogachos, sofre muito com fogacho, então mais um nutriente aí atuando nos fogachos. Então ela vai melhorar, além de melhorar o processo inflamatório, ela vai melhorar aí os fogachos. Então é muito importante a gente estar de bem, né, com essa vitamina aí, por ela ter esse papel importante aí na menopausa, melhorando vários sintomas. E aí nós temos também a ação dela nas doenças respiratórias, vamos imaginar que no Alzheimer, como eu falei, no Parkinson, e quando a gente tem já uma genética na família, a gente tem uma propensão a desenvolver. Então, a gente pode deixar ela dormindo, basta que a gente se cuide, né? Coloque os protetores para que deixe aquela genética ali dormindo. Em febres, ela pode estar atuando nas doenças cardiovasculares, diabetes, pressão, na colesterol, né? Nas hepatites, na melhora lá do nosso fígado, na artrite, na osteoporose, ela tem um papel importante também, nas escleroses, nas distrofias musculares, nos fogachos, como eu falei, naquela dor de mama. Isso acontece muito na menopausa. A gente tem assim, a deixar a mama mais dolorida, doída, por conta da queda hormonal. Então a vitamina E vai estar ali nos ajudando. Previne também sangramentos, aquela secura vaginal. Essa secura vaginal incomoda muito, muito, muito as mulheres na menopausa, porque literalmente fica tudo seco, né? Além do cabelo seca, a pele seca, a unha seca, a vagina seca, e a mulher vai ter dor na relação sexual, incomoda demais. E a vitamina E pode ajudar muito aí quando a gente está com secura vaginal, pensando nessa parte de secura de pele. Então, problemas de circulação, de perna, de varizes, né? Tudo isso devido à má circulação que acontece. Então, a vitamina E vai estar ali presente. Catarina, onde que eu posso encontrar a vitamina E? Quais são as fontes aí que eu posso estar colocando? Meninas, vamos pensar todas as fontes onde tem gordura. Onde tem gordura tem vitamina E. Por isso que ela é fácil da gente estar consumindo na nossa alimentação, porque existe uma farta, né, gama aí de alimentos com gordura. Então vamos pensar: castanha, nozes, amêndoa, semente de girassol, semente de abóbora, amendoim, todos
os oleaginosos, aí vai ter o abacate, vai ser rico em vitamina E, azeites em geral. Então, pensou em fontes de gordura, né? Essas gorduras boas aí, vai ter vitamina E. Então, a gente pode estar colocando aí na alimentação aí do nosso dia a dia. Então, fica aí para vocês a vitamina E, para a gente estar colocando aí no nosso dia a dia da nossa alimentação, uma boa oferta de azeite, jogar aí oleaginosos ali numa salada, numa castanhinha, comer um abacate, são alimentos, uma sementinha, né, a linhaça, então são alimentos fáceis da gente estar colocando no nosso dia a dia aí, para a gente ficar bem aí com essa vitamina E, para a gente melhorar os fogachos, a secura vaginal, enfim. E qual é a segunda vitamina importante aí para o nosso corpo? A vitamina K. A vitamina K, ela é muito importante também aí no nosso corpo, na menopausa. E a gente tem lá a vitamina K, a vitamina K2, que é a mais conhecida lá por várias funções aí no nosso corpo. E quando a gente pensa aí em vitamina K, ela é essencial para a formação lá dos nossos ossos. Então, na menopausa, o que acontece? Nós ficamos mais propensa a desenvolver osteopenia, osteoporose, né? Porque com a queda hormonal a gente perde a proteção, então a gente fica mais suscetíveis a isso. Então, a gente precisa estar muito bem com a vitamina K. Ela atua como uma coenzima aí, que está envolvida, por exemplo, lá na nossa coagulação sanguínea. Então, pensou no sangue nosso como um todo, vitamina K. Então, ela está envolvida aí no nosso sangue. Então, ela ajuda também aí na conversão da nossa glicose lá em glicogênio hepático lá, porque a nossa glicose ela é transformada lá no nosso fígado, e para fazer essa transformação eu preciso da vitamina K. Ela tem uma ação aí na calcificação, então, por exemplo, ela vai fazer uma prevenção da calcificação errada lá nas nossas artérias, que acontece pelo excesso de cálcio sem os companheirinhos. Então, eu começo a fazer calcificação errada. E é como se o cálcio chegou lá e tá perdido, ele não sabe para onde vai. Aí ele começa a ir para qualquer lugar, então ele vai calcificar a artéria, vai formar cálculo, e aí a vitamina K, ela precisa estar lá para direcionar esse cálcio para o lugar certo. Então é como se fosse um radar, uma bússola que está ali direcionando o cálcio. Olha, cálcio não é por essa rua, é por essa. E então a vitamina K, ela tem essa ação benéfica aí. Porque se eu, por exemplo, tomei cálcio e não coloco esses companheirinhos aí, que um deles é a vitamina K, o magnésio, outros nutrientes, esse cálcio fica perdido e aí começa a fazer coisa errada que não é para fazer. Então a gente precisa de direcionamento, e quem direciona é a vitamina K. Então, ela também, a vitamina K, quando a gente pensa nas doenças inflamatórias intestinais, então vamos pensar aí, Crohn, né, retocolite, todas as doenças que são inflamatórias, que estão ligadas com o nosso intestino, a vitamina K é fundamental aí, ela está envolvida. Nas desordens, por exemplo, hemorrágicas, também, então, eu tô sangrando demais, né? Aquelas manchas roxas na pele que aparece do nada, né? Nossa, será que eu bati? Né? Isso é muito comum acontecer, isso é deficiência de vitamina K. Então, a melhor forma aí é a K2 que a gente passa. E aí, então, quando a gente pensa então em vitamina K, vamos pensar aí no nosso sangue, pensou assim, hemorragias, tá? Preciso de vitamina K. As manchas roxas na pele, eu preciso de vitamina K. Na osteoporose, eu preciso de vitamina K. Aquela pele fina, né, para o nosso colágeno aí da nossa pele, vitamina K. Então, para um monte de coisa. E a vitamina K, ela tá também, como eu falei, ela vai favorecer a diminuição dela, vai favorecer risco de calcificação, níveis
baixos, por exemplo, de vitamina C, então vai estar envolvido, então eu preciso daí de vitamina K aí, porque ela vai estar diminuída. Sangramento de gengiva, então a vitamina K vai estar diminuída, assim como, por exemplo, sangramento de nariz, pele, vagina. Sabe quando começa a sangrar e não para? Não, a gente precisa de vitamina K. Então, tem pessoas que têm uma diminuição dessa vitamina K, daí saem manchas roxas, sangra com facilidade, gengiva, do nada começa a sair sangue do nariz, tá? Então, é importante aí a vitamina K. E ela vai estar diminuída, a vitamina K. Então, o que diminui a vitamina K? Uso de antibiótico. Então, toda vez que eu tomo antibiótico, diminuo a minha vitamina K. Os anticoagulantes, varfarinas, né? Então, isso também faz a diminuição. Por exemplo, assim, vegetais verdes escuros. Aonde que eu tenho a vitamina K? Nos vegetais verdes. Então, tudo que é escuro, né? Quanto mais escuro, mais vitamina K. E se eu não consumo esses vegetais, eu também vou estar com uma diminuição aí da vitamina K. As doenças hepáticas, né? Então, problemas hepáticos, uma disbiose, uma alteração das bactérias ruins lá do meu intestino. Então, o que a gente tem que ter? A gente tem que ter bactérias boas, porque a vitamina K, ela tá lá presente no nosso intestino, e a gente precisa estar com bactérias boas para que a nossa vitamina K seja melhor absorvida. Se eu não tenho, se eu estou proliferando mais bactérias ruins lá dentro, porque eu estou dando comida ruim para as bactérias, alimentos processados, química, açúcar, né? Então eu não estou dando comida de verdade. Isso favorece uma diminuição da minha vitamina K. Assim como, por exemplo, o álcool, né? Se eu tenho o hábito de tomar muito álcool, isso também vai favorecer uma queda aí da minha vitamina K. E aí nós temos fontes, né? Fontes de alimentos que a gente vai encontrar a vitamina K aí. Então, por exemplo, os vegetais verdes escuros. Então, meninas, quanto mais eu colocar aí, mais colorir o meu prato aí de alimentos verdes, né? Está colocando, fazer lá o brócolis, né? Vamos pegar o brócolis, a couve de Bruxelas, agrião, escarola, rúcula, alface, todos esses vegetais, eles são ricos em vitamina K. Então, o que é o ideal? Eu estar colocando na minha alimentação um bom aporte desses vegetais. Mas se eu não gosto desses vegetais, eu posso estar fazendo suco, batendo com suco ou com uma fruta, para eu estar tendo um bom aporte aí dessa vitamina, que ela é extremamente importante quando a gente pensa em sangue, em sintomas da menopausa, em osso. Então a gente precisa estar bem com ela. E uma outra, onde nós vamos encontrar também a vitamina K é nas carnes vermelhas. Então a gente pode também estar colocando as proteínas aí, as carnes vermelhas no nosso prato, no nosso dia a dia também, uma das fontes que a gente vai estar colocando. Nos óleos, os óleos vegetais também, vai ter também um pouquinho de vitamina K, mas aonde ela vai estar mais presente é nos vegetais verdes e na carne. A gente pode encontrar também naquele natô da soja, também aqueles alimentos mais fermentados, né? Vai ter também. No ovo também, na proteína do ovo também tem, mas é menor quantidade. Então, resumindo, aonde a gente mais vai encontrar aí são nos vegetais e na carne vermelha, no natô, que a gente pode estar. Só que o natô, ele não é todo mundo que gosta, né? Então a gente acaba não consumindo aí, também não tendo essa facilidade aí para consumir. Então é importante a gente estar colocando essas fontes aí na nossa alimentação, no nosso dia a dia, para que a gente vá melhorando as fontes de vitamina K, porque como eu falei, meninas, ela é muito importante aí no nosso dia a dia, da nossa alimentação. Então, quando eu faço um equilíbrio desses nutrientes,
Por isso que é importante a gente comer comida de verdade. E quando a gente come comida de verdade, a gente não fica com fome para comer as besteiras, porque o nosso corpo vai receber os nutrientes que ele precisa para fazer as reações bioquímicas que ele precisa. Então ele não precisa ficar pedindo, eu quero doce, eu preciso disso, eu preciso disso, porque eu começo a ter um equilíbrio lá dentro de todos os nutrientes. E a importância de eu ter um ambiente bacteriano saudável, de eu ter bactérias boas proliferando ali dentro. Porque se eu tenho bactérias boas proliferando, eu vou ficar menos ansiosa, menos compulsiva, eu vou fechar a porta para doença. Por quê? Porque essas bactérias do bem, elas vão trabalhar pela minha máquina, elas vão fazer o trabalho corretamente. E aí eu fico bem, eu posso ficar até com vontade da bobeira, da química, mas eu consigo dizer não, eu consigo ter o controle da situação do que quando eu estou desequilibrada. Então, por isso que é importante eu estar, porque não adianta, por exemplo, eu tô comendo lá vitamina K, eu tô comendo vitamina E, só que o meu intestino está desequilibrado, eu não absorvo. Então, eu tenho que dar os alimentos necessários para o meu intestino funcionar direito, assim como eu tenho que dar os nutrientes todo dia. Todo dia eu tenho que estar colocando. Não adianta eu falar, eu comi saudável hoje, e amanhã, e depois da manhã, como é que ficou? Então, estar todo dia alinhando o meu corpo, dando os nutrientes que ele precisa para que tudo funcione corretamente. E aí as coisas a bioquímica vai entrando nos eixos, a gente vai melhorando aquele sintoma, e aí as coisas vão ficando bem pro nosso lado, e aí a gente vai ter aí uma menopausa sem sintoma, uma menopausa com qualidade, e vai ficar bem, vai passar a melhor fase da nossa vida, que é uma menopausa sem sintomas. Tá bom, meninas? Fica aí essas duas vitaminas importantíssimos aí, importante aí pra menopausa, pra essa nova fase nossa aí, e que é viver na menopausa, mas com qualidade, viver bem, tá bom? Beijo!